boa noite a todos, paz e graça, louvor belíssimo, né? Fala conosco. Queridos, abram a palavra de Deus, Mateus, capítulo 5. Abram comigo a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler apenas o verso 9. Eu quero convidar toda a igreja a estar de pé. Vamos ler juntos, queridos. Leiamos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Oh Deus, muito obrigado por esse momento tão precioso aqui. De fato, o Senhor tem nos proporcionado cultos especiais. O Senhor tem falado conosco, Teu Espírito Santo tem agido, mas uma vez mais nós pedimos que o Senhor se revele ao nosso coração. Uma vez mais nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor leve a nossa mente e o nosso coração cativos à Tua palavra. Senhor Deus, que nesta hora o Teu Espírito Santo leve a nossa atenção total e completa àquilo que o Senhor tem a comunicar conosco por meio da Tua palavra. Senhor Deus, fala de modo glorioso com cada um aqui nesta noite. Nós oramos e glorificamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, a palavra pacificadores, ela naturalmente vem da palavra paz. E paz é uma coisa que, irmãos, parece que é uma coisa que pouco se vê nos dias de hoje, não é? Não é novidade para ninguém que nós vivemos num momento no nosso país de grande conflito. Grande conflito. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós estamos vendo que parece que o mundo está em guerra. Às vezes, quando falamos em guerra, vem à nossa mente tanques, bombas, aviões, caças, né, estratégias de guerra, militares. Mas o que nós temos visto é que há uma guerra acontecendo e que muitas vezes nós não percebemos. Que é uma guerra na mente. Há uma batalha travada. Há uma batalha travada contra os nossos lares, contra os casais, contra as famílias, contra os jovens, contra as crianças. Nós temos visto uma guerra travada, uma guerra filosófica, ideológica, uma guerra onde o diabo tem investido pesado para tentar destruir valores que sempre valorizamos. O texto nos diz assim: bem-aventurado os pacificadores. Irmãos, nós já tem um tempo que nós viemos aqui estudando as bem-aventuranças aos domingos. Eu queria muito que aqueles irmãos que se perderam alguma dessas mensagens, que recorressem ao nosso canal no YouTube, assistissem, porque o Senhor tem nos trazido grande ensinamento. Essas bem-aventuranças, queridos, elas nada mais são do que as qualidades que aqueles que de fato são do reino praticam, vivem. Naturalmente, aqueles que nasceram de novo são misericordiosos, são pobres de espírito, eles choram, eles são limpos de coração, como nós aprendemos no domingo passado. Mas o texto que nós lemos hoje fala assim: bem-aventurado os pacificadores. Irmãos, é curioso porque as bem-aventuranças, elas nos mostram
que aquilo que Cristo fez na cruz foi eficaz. Só é possível ser misericordioso porque primeiro Ele teve misericórdia de nós. Só é possível ser limpo de coração porque Cristo pagou o preço na cruz e por seu sangue nós somos limpos de toda impureza. Irmão, só é possível ter um coração quebrantado porque Ele verteu o seu sangue por nós. Ele derramou a sua vida por nós. E nós estamos diante aqui, irmãos, desse texto. E é interessante, irmãos, porque as bem-aventuranças comprovam a eficácia de Jesus na cruz. O que Ele fez na cruz. Olhem comigo esse texto, Tito 2,14, fala assim: o qual o Senhor Jesus a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo zeloso e de boas obras. As bem-aventuranças nada mais, nada menos são as obras que o povo de Deus pratica. Eles foram transformados pela graça, eles foram transformados pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. E quando nós olhamos para esse aqui, o pacificador, quem que é o pacificador? Do que a Bíblia está falando? E hoje, irmãos, nós temos coisas importantes aqui a dizer para os irmãos, práticas, para a vida de vocês. E hoje nós vamos identificar aqui o que é o pacificador. O pacificador, meus irmãos, nada mais é do que um embaixador da paz. Ele é um embaixador, ele é um proclamador da paz. A paz é usada na palavra de duas maneiras. Tem a paz passiva e ativa. O que seria a paz passiva? É aquela condição interior. É a paz que muitos chamam paz de espírito. Esta é a passiva. É aquilo que está dentro do coração. E a ativa é aquela paz que nós promovemos para outras pessoas. Os irmãos entenderam? Paz passiva é aquela que está dentro do coração. Como que ela acontece? A Bíblia diz, irmãos, presta atenção, que o homem está em inimizade contra Deus. O homem pecou. Ele está distante do seu Criador. Ele está distante de Deus. O pecado nos faz separação entre nós e Deus. A palavra diz: eis que as minhas mãos não estão encolhidas, nem os meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e eu, diz o Senhor. O nosso pecado, meus irmãos, é que nos torna inimigos de Deus. Deus é santo, 3 vezes santo, e Ele não é conivente com o pecado. Nesse sentido, meus irmãos, ficaria difícil para qualquer um de nós tentarmos ser amigos de Deus simplesmente pelas nossas argumentações. Seria impossível, uma vez que somos pecadores. Então, para resolver essa questão, Deus enviou Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Aquele que na cruz, pendurado no madeiro, ele ficou entre Deus e nós. É como se ali na cruz, Cristo pegasse na mão de Deus, pegasse na nossa mão e dissesse: a inimizade foi desfeita, vocês agora são amigos. Eu paguei o preço do pecado para que vocês fossem reconciliados. Isso é lindo, meus irmãos, isso é o Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, nos fala de uma reconciliação entre os homens e Deus. Isso é totalmente possível. Por quê? Porque Cristo derramou seu sangue na cruz. Essa é a paz passiva, é aquela que Cristo nos proporciona quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida e somos reconciliados com Deus, segundo a palavra. Em João 14, 27, Jesus fala assim: deixo-vos a minha paz, eu não vou lá dou como o mundo a dá. Esta paz que Jesus está falando, Ele conquistou na cruz. Esta paz que Jesus está falando, esta paz que eu vos deixo, que eu não dou como o mundo a dá, é justamente esta paz, a paz da reconciliação entre nós e Deus. Eu queria dizer uma coisa aqui, irmãos. Só é possível ter paz de verdade se realmente acontecer uma obra genuína do Espírito de Deus na nossa vida. Fora isso, irmãos, é impossível. É a Bíblia que diz isso. Vejam comigo Colossenses 1, 18. Olha que interessante esse texto será projetado. Jesus Cristo proporcionou paz entre Jesus Cristo proporcionou paz entre Deus e os homens. Olha esse texto.
Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse texto é maravilhoso, ele é claro. Ele mostra claramente o que Cristo veio fazer: tornar possível o nosso relacionamento com Deus, nos trazer paz entre nós e Deus. Mas o sacrifício de Cristo foi além. Confira comigo Efésios 2:18. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver se está certo aqui. Vai no 14, por favor. Olha que interessante esse versículo, irmãos. Até o 18. Porque ele, Jesus Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, o que ele está falando? De Israel e dos gentios. De ambos os povos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e conciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Então, o que isso quer dizer, irmãos? A salvação no Antigo Testamento era para Israel. Os outros povos, Deus não tinha um olhar para os outros povos, mas em Jesus Cristo essa barreira foi desfeita. Todos os povos, veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Em Jesus Cristo, queridos irmãos, a paz foi proclamada, não só entre os homens e Deus, mas entre os povos para com Deus. Os irmãos, vê a grandeza do sacrifício de Cristo? A grandeza do que ele fez naquela cruz? Agora a questão é, você é alguém que promove paz? Se eu perguntar para os seus amigos, eles dirão isso? Que você é alguém que promove paz? Quando o ambiente que você está, há paz? Porque é isso que é um pacificador. O pacificador é aquele que tem paz e transmite paz. Ele alcançou paz e ele comunica paz. Esse é o pacificador. Por que há tantas guerras no mundo em que vivemos? É uma pergunta que muitos fazem. Nós estamos vendo aí uma guerra, eu nem sei se acabou, né? Os negócios é tantos assuntos, né? Não acabou não? Na Rússia, já morreram várias pessoas, já foram destruídas cidades civis, militares, e eles continuam lá. Nós estamos aqui vivendo a nossa vida, eles continuam lá guerreando. Foi criado, queridos, a ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de trazer paz ao mundo. A ONU é um órgão responsável por tentar conciliar as partes. Só que, curiosamente, depois que a ONU foi criada, continuou tendo muitas guerras. Eles nunca conseguiram resolver coisa nenhuma. E qual que é o problema? Por que tanta guerra? Se nós vivemos num tempo de tanta tecnologia, se nós temos uma comunicação como nunca tivemos antes, se as pessoas afirmam que o homem evoluiu, porque é isso que as pessoas afirmam, o ser humano está em evolução, evoluiu muito, por que tantas guerras? Por quê? Por causa do pecado, por causa do que está dentro do homem. O que faz as guerras? As ambições, o orgulho, a prepotência, o autoritarismo, o sentimento de ser melhor do que o outro, a inveja, a soberba, a ganância. Agora, como identificar um pacificador? Como você pode identificar se você é um pacificador? E é nesse ponto que é prático, irmãos, para nós, aqui hoje, é um ensino muito especial para nós hoje. E eu queria dizer para os irmãos que o que eu vou dizer aqui me confrontou muito hoje, enquanto eu preparava essa mensagem. Vejam comigo. Primeiro, reconhecemos um pacificador por sua quietude interna. Ele é alguém que tranquilo, dentro do coração dele.
está tudo pegando fogo, o pau está quebrando, está todo mundo desesperado, descabelando, arrancando os cabelos, e ele está tranquilo. Mas você tem sangue de barata, meu filho? Você não está vendo o que está acontecendo? Não, estou tranquilo. Estou em paz. Então, se você não é um desses, acende a luzinha amarela aí. Acende a luzinha amarela. Ela é produzida pelo fato do pacificador ter certeza de salvação. Irmãos, um crente que tem certeza de salvação, que nasceu de novo, que teve encontro com Jesus Cristo, normalmente ele é um pacificador natural, porque ele tem uma paz que o mundo não pode dar. Ele está tranquilo. Não, tive essa perda, eu tive esse problema, está acontecendo isso, mas eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo na minha vida. Eu tenho um Salvador. Eu tenho um Senhor. Eu estou em paz. Estar em paz, meus irmãos, é algo glorioso. É algo que não tem preço. Ele não perde a paz de espírito, mesmo na adversidade. Olha um exemplo interessante na palavra. Salmos 3, versículo 5. Davi disse: deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustentou. E Davi era um homem de guerra, hein? Davi era um homem que os inimigos eram doidos para pegar Davi. Davi tinha vários inimigos. Mas olha o que ele fala: deito-me em paz. Irmãos, quantos aqui podem dizer isso? Deito-me em paz. Quando você está lá, só você e o travesseiro, você não pensa em nada, você só dorme, tranquilo. Se deixar, você perde a hora do serviço. Se deixar, quantos aqui podem dizer isso que Davi diz? Deito-me em paz, porque o Senhor me sustentou. Isso aqui é paz de espírito, irmão. Isso aqui é paz de espírito. Isso aqui é algo que só pode ser produzido pelo Espírito de Deus. Não tem como ser de outra forma. Segundo, como podemos identificar se somos ou não um pacificador, ou se alguém é um pacificador? Segundo, reconhecemos um pacificador por não revidar quando é atacado. O pacificador não se vinga. Olha o que a palavra fala em Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O pacificador, ele não vem na cabeça dele de imediatamente revidar, se vingar. Fez isso comigo? Aguarda que seu dia vai chegar. E eu não esqueço não, hein? Sou bom de memória. Eu não esqueço não. Agora não vou fazer nada, mas fique esperto que eu te pego. Dorme com o olho fechado e com o outro aberto, hein? Irmão, sabe o que é interessante? É que muitas confusões tem crente no meio. Infelizmente. Muitas confusões tem crente no meio. Olha o que a palavra fala em Mateus 5,39. Jesus no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Você é pacificador, irmão? Você é pacificador, irmão? Olha que interessante. A gente vai se identificando, né? Eu já vi isso acontecer, irmãos. Eu me lembro, eu era jovem ainda, tinha um obreiro na igreja, eu gostava muito dele, um senhor. Chegou um rapaz bêbado na igreja, mas ele estava bêbado demais, ele não é pouco não. Só de conversar com ele a gente já ficava tonto. E do jeito que ele veio, ele tentou entrar na igreja, o irmão, o senhorzinho não deixou, ele virou a mão na cara dele, mas assim, encheu com vontade. Eu vi, ele simplesmente fez assim. Falei, esse é crente mesmo. Né? Terceiro modo de reconhecermos um verdadeiro pacificador. Reconhecemos um pacificador por suas palavras, pelo que sai da boca dele. Ser pacificador é uma pessoa que tem a qualidade de quem teve um coração transformado. Por quê? Porque a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração não é um coração transformado, é normal falar palavrão, falar mal dos outros, viver a vida reclamando de tudo e de todos, é normal. Mas se você nasceu de novo, não é normal não.
Aí tem um trem errado. Olha o que a palavra fala em Provérbios 14, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe quando a pessoa vem armada até os dentes para cima de você e desferindo muitas palavras? Aí você que é grandão, você é crente, te ensinaram que você é cabeça e não cauda, você pega e fica mais alto, você fica mais grandão ainda. Não, irmão, não faz isso não. A palavra fala assim que a resposta branda desvia o furor. Calma, peraí, acho que houve um mal entendido. Peraí, vamos conversar melhor sobre o assunto. O pacificador, ele age assim. Ele toma cuidado com as palavras. Ele é sábio no ouvir e tardio no falar. Olha o outro versículo interessante esse aqui, irmãos. Provérbios 11, 13. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. O pacificador não gosta de fofoca. Fofoca chega nele, ele, opa, as luzinhas vermelhas acendem na hora. Vamos parar com esse assunto. Quero falar disso não. Não. Você quer vir aqui em casa para nós tomar um café, para a gente falar do Senhor, para a gente, conversar uma coisa sadia. Vamos lá, estou à disposição, vou passar o café agora, mas esse assunto aí não. Esse assunto aí, a porta é a serventia. Mas olha o que a Bíblia fala, o mexeriqueiro, ele descobre o segredo, ele vai, ele futrica, ele dá um jeito, ele procura saber, ele é curioso, ele fica incitando, irmão, mas o que foi mesmo que ela falou? O fulano, mas você viu? Esse não é o pacificador. Quarta forma de reconhecermos o pacificador. Reconhecemos um pacificador no seu casamento. Eu agora vou pegar uns aqui agora. Lá que nós descobre, lá. Que na igreja todo mundo Que na igreja todo mundo é maravilhoso. Aí você encontra o irmão, paz do Senhor, irmão, e abraça, tapinha nas costas, que culto. Agora lá na sua casa é que eu quero ver. Provérbios 21, 9. Olha isso aqui, irmãos. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. É melhor morar no eirado, num lugar de terra, um lugar longe do que uma mulher rixosa. Sabe que as mulheres assim, que tudo, arruma uns carcel, ela pega o chinelo, pega a vassoura. Meu Deus do céu, não dá para ficar nessa casa não, esse besta. É o que a palavra fala. Olha o outro, não parar não. Provérbios 21, 19. Olha o que o Salomão fala. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ele compara, ele acha melhor ir para um deserto, fica sozinho, debaixo do sol causticante, queimando a nuca, do que com a mulher rixosa, que briga com tudo. E aqui, isso não vale só para as mulheres não, isso vale para os homens também. Tem homem que chega em casa, só sabe brigar, nunca agradeceu um almoço, nunca agradeceu uma janta, nunca reparou que a casa está limpinha. Pelo contrário, ele chega com a botina suja tudo que a mulher acabou de limpar, aí tem que ser brava mesmo, aí tem que, tô doido aí. Irmão, vou falar uma coisa aqui para os irmãos casados aqui. Sabe por que às vezes está difícil? Sabe por que tem boteco cheio? Uma vez eu perguntei isso para um rapaz da família, ele gosta demais de boteco. Falei, cara, conta para mim um segredo. O que tem no boteco que você tem que sair do serviço e ir para o boteco? E cara, eu não dou conta lá de casa. Eu tenho que sair para o boteco. Aí eu chego lá em casa, a mulher já está dormindo. Não tem paz. Não tem paz. Irmãos, está na hora da gente rever alguns conceitos. Como é que é lá na sua casa? Tem paz? Você é daquele tipo de que quando a coisa começa a levantar, você, opa, calma. Vamos fazer uma oração primeiro? Vamos avaliar essa situação? Quem foi que falou isso? Calma. Olha, não é bem assim. Vamos sentar? Vamos sentar à mesa? Vamos conversar sobre o assunto? É assim lá na sua casa? Ô, irmão, se é benção, hein? Se é benção.
Vamos continuar, irmãos. Nós temos na Bíblia exemplo de mulher pacificadora. Abigail. Davi chegou nas terras do marido dela, e quando ele manda uma mensagem para Nabal, fala assim: Nabal, cuidei das suas terras, cuidei dos seus homens, protegi você, se você tiver alguma coisa aí para nós comer aí, a gente agradece demais. E o Nabal era um homem totalmente de pacificador, ele não tinha nada. Ele falou assim: não quero saber, eu não mandei você mexer com minhas terras, não mandei vocês estão invadindo, vocês são MST aqui, vocês não são bem-vindos. E o Davi ficou bravo, o homem ficou louco, falou assim: que afronta desse rapaz. Espera aí, já passou a mão na espada. O que a Abigail fez? Saiu de fininho, levou um pouco de marmita, de comida, entregou para Davi, se prostrou, falou: Davi, perdoa o meu marido, ele não sabe o que ele está fazendo. Calma, Davi. E Davi acalmou o coração. Aí a mulher sabe. Aí a mulher pacificadora: um lar desse, não é? Um lar desse, marido nenhum vai querer ir para o boteco, não. Não existe. E jogar ping-pong, pescar, não, vai querer ficar dentro de casa, irmão. Lógico. É claro que vai querer ficar dentro de casa. Mas a Bíblia também fala de uma outra mulher, a mulher de Jó. Jó tinha perdido tudo. A mulher olhou para ele e falou assim: olha esse estado, olha para você. Por que você não amaldiçoou logo esse Deus e morre de uma vez? Você é um encosto. Essa é a rixosa. Essa é a que não traz paz. O trem já está danado, o trem já está ruim. Aí ela chega e joga terra em cima do caixão do cara. Bom, vamos continuar. Quinto, reconhecemos um pacificador na sua família, no tratamento com os filhos. Olha o que a palavra fala em Efésios 6,4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Isso a gente vê no lar, irmão. Você é um pacificador, você traz paz para os seus filhos, você conversa com seus filhos, você ouve seus filhos, você entende os seus filhos, você tem paciência com os seus filhos. Eu confesso que isso é uma área que eu preciso melhorar. Confesso que publicamente para os irmãos. É uma área que eu preciso melhorar. Ser um pacificador com os filhos. Irmãos, nós temos visto nossos filhos muitas vezes chegar da escola, chegar da faculdade, chegar da rua, totalmente cheio de coisa na mente, no coração, e é cheio igual doido, igual um furacão. Precisa encontrar um lar de paz. Precisa encontrar um pai e uma mãe pacificadores. Olha o que a palavra fala em Colossenses 3:21. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Não irritem seus filhos. Não fica zucrinando a cabeça dele o tempo todo, não. Dá a ordem, executa a ordem e pronto. Não fica sujigando o tempo todo, porque isso vai desanimá-los. Seja um pacificador para os seus filhos. Sexto e último, reconhecemos um pacificador por ele ser um pregador do Evangelho. Cristo te trouxe paz, então seja um pregador do Evangelho e leve essa paz para outros que estão lá fora. Seja um anunciador de boas novas. Seja um anunciador. Irmão, nunca foi tão fácil pregar o Evangelho igual agora. Toda hora que você encontra um, você fala: não, o trem está bagunçado mesmo no Brasil, né, senhor? O trem está ruim, não sei o que vai dar não. Prega para ele. Fala para ele que Jesus está voltando. Fala para ele que em breve tudo isso terá fim e que o reino de Jesus não terá fim. Ele vai ficar curioso. Aí você prega o Evangelho para ele. Vai trazer paz para o coração dele. Seja um pacificador. Seja um anunciador do Evangelho. Olha que bonito que a palavra fala. Romanos 10:15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que anunciam a paz. 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Rogamo-vos que vos reconcilieis com Deus. A nossa mensagem, irmãos, é uma mensagem de reconciliação. É uma mensagem de esperança. É uma mensagem de alguém: olha, eu fui salvo, você também pode.
Jesus Cristo me alcançou, Ele morreu por mim. Ele pode alcançar você. Você também pode ter paz. Reentrega a sua vida a Cristo. Irmãos, se esta igreja aqui, ela for uma igreja pacificadora, se esta igreja for uma igreja embaixadora de Jesus Cristo, se você viver paz no seu lar, as pessoas quando entrarem na sua casa vão perceber. Elas vão perceber. Não, a sua casa é diferente, hein? Sua casa tem uma coisa gostosa. Eu não tenho isso lá em casa, não. O que você fez? Prega o evangelho para ele. É Cristo. Está aqui. O Espírito Santo está aqui. Porque há paz na minha casa. Irmãos, olha que coisa preciosa. Olha que coisa gloriosa. O pacificador é um evangelista que sempre procura conduzir as pessoas à fé. Através de quê? Da proclamação do evangelho. Sabe qual que é uma coisa, irmãos, que eu estou partindo para o final? Sabe qual que é uma coisa muito comum hoje, no meio evangélico hoje? As pessoas têm uma ideia de que quem tem que evangelizar é o pastor. De que quem tem que conhecer Bíblia é o pastor. As pessoas têm essa ideia. Ah, eu não entendo muito bem a Bíblia, eu não sei falar direito. Desculpa, isso é mera desculpa. Desculpa de cego é bengala. Você foi chamado, meu irmão, ide e pregai o evangelho. Ide e seja um pacificador. Seja um pacificador na sua família, seja um pacificador para sua esposa, seja um pacificador com seu marido, seja um pacificador para os seus filhos, seja um pacificador na sua faculdade, na sua escola. Seja alguém que refreie o mal, que interrompa a ação do mal. Seja você uma luz nas trevas. A palavra faz uma promessa. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso é bonito, sabe por quê, irmãos? Os pacificadores são reconhecidos por Deus como filhos, porque Deus é quem nos adota como filhos. E também são reconhecidos pelos que estão à nossa volta. Esse aí é crente mesmo. Esse aí é filho de Deus mesmo. Passar o que ele passa, enfrentar o que ele enfrenta, e ele tem sempre um sorriso, ele tem sempre uma palavra boa, ele tem sempre uma palavra de ânimo. Esse é crente. Esse é pacificador. Esse é filho de Deus. Mas eu queria encerrar, querido, dizendo uma coisa. Talvez você está aqui me ouvindo e pensando assim: Paulinho, eu parei de prestar atenção há meia hora atrás, porque eu não tenho essa paz. Eu não tenho paz na minha vida. Eu não tenho paz no meu coração. Eu não consigo dormir bem. Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Eu não tenho paz. Aliás, Paulo, eu nem sei o que é isso. Eu te apresento o príncipe da paz, Cristo Jesus. Ele é o Senhor que pode e vai trazer paz ao seu coração hoje. Se você abrir seu coração para Ele hoje e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti, eu preciso desta paz, desesperadamente, mais do que do ar que eu respiro, mais do que no pão sobre a minha mesa, mais do que uma roupa para vestir, eu preciso dessa paz. Me dê desta paz. E você ouvirá Jesus dizer: deixo-vos a minha paz, não vou-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Mas talvez você vai dizer: não, Paulinho, eu tenho essa paz, mas eu não sou um pacificador. Aonde eu vou, eu crio confusão. O meu lar, Paulo, eu não queria falar, mas é uma bagunça. Eu não dou conta. Tudo eu crio uma encrenca, tudo eu crio um problema, tudo eu crio uma dificuldade. Eu não consigo ser diferente. Meu irmão, peça isso ao Senhor hoje.
Porque há pessoas que dependem disso. Há pessoas que necessitam disso. Peça isso hoje. Hoje você veio aqui precisando de uma bênção, e o Senhor com certeza está atento à sua necessidade. Mas saia daqui hoje com um propósito diferente, de fazer a diferença na vida de alguém, de fazer a diferença no seu lar. Aliás, irmão, faça um propósito hoje, eu te encorajo a nessa semana, fazer a diferença na vida de uma pessoa, uma só, que seja, uma. Faz um propósito. Primeira pessoa que vier à sua mente, que você lembrar, fala assim: olha, eu sei de uma pessoa lá do meu trabalho que a vida dela está o caos, mas eu vou orar, e eu vou ser o pacificador na vida dela, eu vou ser o embaixador da paz na vida dela, essa semana, e você vai me trazer seu testemunho. Não, Paulinho, hoje eu identifiquei, o meu problema é eu com a minha mulher, eu não consigo ser esse cara, mas eu vou orar ao Senhor, e essa semana eu vou me esforçar, eu vou ser o pacificador do meu lar vai ser um lar de paz. Feche seus olhos, querido.